Olá, tudo bem com vocês? Professor Marcelo de novo. Hoje vamos falar sobre função seno. Então tem o que é uma função seno? É uma função f de r em r, né? Aqui o domínio, aqui o contra-domínio, os dois são os reais, que associa cada número real x ao número real seno de x. Ou seja, f de x igual a seno de x, tá? Depois vamos ver a função cosseno e a função tangente também. Para construir o gráfico, né, na primeira volta, eu botei essa tabelinha aqui embaixo. Ó. O que eu fiz? Fui crescendo lá, 0, π sobre 4, que equivale a 45 graus, π sobre 2, 90 graus, 3π sobre 4, 135, π, 180, estou variando de 45 a 45, 5π sobre 4, 3π sobre 2, 7π sobre 4 e 2π. Demos a primeira volta. E aí vamos observar os resultados. Aqui deu 0, raiz de 2 sobre 2, 1, raiz de 2 sobre 2. O que está acontecendo? Aqui é y. A gente está vendo, ó, vamos pegar aqui alguns valores. Ó, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Quando eu vou para cá, para cima, nessa outra tabela, aqui eu estou com valores maiores que 2π ou menores que 0. Então estou saindo da primeira volta, certo? Ou estou passando por uma segunda volta, ou estou andando no sentido negativo. E a gente vai ver que o raiz de 2 de novo aqui repete, tá vendo? Se eu for aqui pro 0, ó, também repete, ó, o 0 aqui também repete. O que a gente vai pensar sobre essa função? Uma função periódica, ela tem de tempos em tempos, ela se repete, né? Tá. Aqui também, ó, valor 1, aqui menos 1, aqui valor 1, valor menos 1, tá vendo? Tá. Então, a gente observa isso, né? Que tanto se eu passar da primeira volta ou retornar no sentido, na parte negativa, eu consigo ter repetições de valores para y. Quer dizer, é como se o y fosse, voltasse. E nesse caso aqui, se a gente procurar o maior valor de y, é 1. E o menor valor de y é menos 1. Quer dizer o quê? Que eu tenho todos os resultados variando entre menos 1 e 1, que é o que nós vimos lá no ciclo trigonométrico. O seno ele varia de menos 1 a 1, a não ser que eu modifique alguma coisa na função. Por exemplo, multiplicar seno de x por 2. Aí ia variar de menos 2 a 2. Tá? Tá ok? Tá. Olhando para cá, está escrito aqui, ó, seno de x igual a seno de x mais 2π. Quer dizer, quando dá uma volta, né, mais uma volta, eu tenho o mesmo resultado. Seno de x mais 4π, mesmo resultado. Seno de x mais 2kπ, onde k é o número inteiro. Quer dizer, eu vou ter sempre repetições de resultados. É o que nós vimos lá na tabela. Por isso, a curva obtida no intervalo de 0 a 2π repete-se para x maior que 2π e x menor que 0. Ok? Então, essa ideia inicial é para mostrar que a função é periódica, como a função cosseno e como a função tangente. Na verdade, todas as funções trigonométricas. Vamos passar para a próxima página. E aí está o exemplo que nós fizemos, né? Essa função é essa aqui. Eu vou chamar de função mãe, tá? Usando aqueles valores das tabelas. Eu tinha duas tabelas e eu vou ter, então, ó, essa onda que é chamado de senoide, tá? Essa onda aí, né? Dá para observar, ó, aqui, ó, 1, aqui, 1, tá vendo? Ó, nesse aqui, ó, menos 1, aqui menos 1, tem valores repetidos para y, né, para seno de x. Ok? Mas tem um pedaço que ela começa a se repetir. Ó, saiu daqui do eixo, foi no máximo, foi, voltou para o eixo, desceu, chegou no mínimo, subiu, voltou. É como se desse a volta completa. Eu chamo isso aí de período, tá? Que é aquele pezinho ali, ó, que está ali. Qual foi o espaço que eu precisei para repetir? Vamos ver, vamos calcular. Como se calcula isso?
a gente olha aqui, ó, 2π, ó, e olha onde ele iniciou 0. É só subtrair o valor aqui menos o primeiro. 2π menos 0 dá 2π. Tá? Ok? Esse período a gente também consegue, graficamente, vamos dizer que a gente não tivesse o gráfico. Esse período também é dado pela fórmula de 2π dividido por módulo de C. Tá? Quem é módulo de C? Numa função, tá? O módulo de C, o C é esse coeficiente que multiplica o arco. Tá? No caso desse exercício aqui, qual é o C aqui? Ó, C igual a 1. Quem está multiplicando x? 1. Não tem 2x, não tem 3x, não tem 1000x, é 1. Então o período, fácil de calcular, vai ser 2π dividido por módulo de 1, que é 1, que é 2π. A gente pode fazer pela fórmula ou pode fazer daquele jeito que eu fiz. Pega o gráfico, vê como que a onda deu a primeira volta, pega o valor maior, subtrai do menor e você vai ter o período. Ok? Tá bom, gente? É um bom modo de você ver o período. Vamos passar. Algumas características, então, da função seno. Né? Por definição, o domínio quanto o domínio da função seno são iguais aos reais. Ok. Pelo gráfico chamado de senoide, observamos ainda que a função seno é periódica, mostrei isso. O período, naquele caso ali, é 2π, podemos usar aquela fórmula. É limitada, pois... É claro que vão ter outras funções que vai mudar, vai depender do C, tá? É limitada, pois os valores de x estão no intervalo menos 1 a 1. Também pode variar se eu colocar um coeficiente ali multiplicando. Na verdade, somando a função como um todo. Logo, ou multiplicando também. Logo, seu conjunto imagem é menos 1 em 1, daquele gráfico que nós colocamos. Tem amplitude. O que é amplitude? A amplitude é metade da diferença entre as ordenadas máxima e mínima dos pontos gráficos, igual a 1. Vamos voltar lá e vamos entender isso. Ó, o que é essa amplitude? Ó, aqui é o máximo, ó. Né? O máximo. Tem esse máximo aqui. Máximo igual a 1. Não é isso? Ó, o 1 aqui. Esse aqui, ó, é o mínimo. Mínimo igual a menos 1. Né? Aqui, ó. A função. Então, o que seria essa amplitude? Amplitude seria o máximo menos o mínimo dividido por 2. Né? Quem é o máximo? 1 menos 1, que é o mínimo, dividido por 2. Menos 1 dá 2, dividido por 2 dá 1. Tá aí, nossa amplitude. Tá? Então, a amplitude é esse espaçozinho aqui. Ó. Amplitude. Tá? Ok. Vimos essas duas brincadeiras. Vamos lá para a próxima. Fechamos esse texto. Iniciando aí, então, uma atividade um pouquinho diferente da primeira, que foi a função seno. A gente vai colocar um pouco mais de dificuldade. Né? Por que um pouco mais de dificuldade? Porque eu vou trabalhar com y igual a 3 seno de x. Qual a diferença? É que eu tenho a função mãe e que eu tenho um número, né? Uma constante que multiplica seno de x. Quer dizer que a função ela vai ser dilatada aí, né? Tá, então tá aqui, ó, esse 3 multiplicando a função mãe, certo? Para isso, eu fiz uma tabela aqui auxiliar e deixei aqui um círculo trigonométrico também para nos ajudar. Deixa eu apagar ali alguns valores que ficaram. É o seguinte, eu pergunto, olhando aqui para a função, sendo de x, eu posso calcular ela e depois multiplicar por 3, concordam comigo? Né? Não vai ter problema nenhum, é até melhor. Eu faço a função mãe e depois multiplico, ok? Por 3. Então eu vou escolher lá aqui nessa tabela auxiliar quais são as colunas que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar primeiramente com arco. A primeira coluna vai ser essa. Eu vou completar esse arco. Eu vou completar ele com a primeira volta, que é o que eu quero. Né? Então aqui vai ficar, vou botar em vermelho. Vai ficar 0, depois π sobre 2, 90 graus. Né?
π 180, depois 270, 3π sobre 2 e por último 2π. Aí vem, qual coluna eu vou usar agora? Eu vou usar uma coluna auxiliar, que vai ser essa segunda aqui. Vou até escrever, ó, auxiliar. Ela não vai ser a coluna final para eu fazer o gráfico, mas ela vai me auxiliar, tá? Vamos calcular ela? Vambora. Para isso que eu botei aqui esse ciclo, né? Eixo dos senos, ok? Vamos começar. Quando o x é zero aqui, ó, o arco é zero, eu vou fazer uma projeção no eixo dos senos, deu zero, certo? Então, vamos marcar aqui, ó, deu zero. Então, seno de zero é zero. Seno de π sobre 2, está aqui em cima, ó. Vamos fazer a projeção. A projeção é o próprio, ó, todo ele, ó. Qual é aquela distância ali? Né? É 1. Não é isso? Então, 1. E π? Π está aqui, ó. Quando eu faço o rebatimento dele lá no eixo dos senos, ó, dá 0 de novo. Né? Lembrando que ela é periódica, alguns valores se repetem. 0. Vamos para o 3π sobre 2? 3π sobre 2 está aqui embaixo, ó. Quando eu faço o rebatimento, é ele todo, ó. Né? Aqui também deu ele todo, ó. E qual é esse valor aqui embaixo? Menos 1. Então, 3π sobre 2 menos 1. Quando eu volto para 2π, ó, o rebatimento, 0 de novo. Terminei a função mãe, nós tínhamos feito ela anteriormente. Aqui, ó, o gráfico, tá vendo? Vários valores. Depois fizemos o gráfico. Fizemos não, né? Eu botei pronto. Pronto. Para que eu fiz isso, essa coluna auxiliar? Para ficar fácil o cálculo. Então, quando eu vou fazer o cálculo, ó, 3, ó, que multiplica seno de x está ali. Então, essa aqui vai ser a terceira a ser completada. 3, né? Vou botar aqui bem devagar, ó. 3 vezes 0, 0. 3 vezes seno de x, que é 1, 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes menos 1, igual a menos 3. E finalizando, 3 vezes 0, 0. Pronto. Quais são as colunas que nós vamos usar para montar o gráfico? A primeira, que são os arcos, é claro. Tá aqui, né? X, ó. E a terceira, que é a função que eu quero. Olha lá. Ó. Desculpa. 3 seno de x toda ela. Tá? Vamos montar então. Vou fazer aqui pontilhado em azul. Então vamos pegar o primeiro lá, ó. X é 0 e 3 seno de x é 0. Opa, o ponto já está direto. Só colocar ele aqui, ó. 0, 0. Segundo ponto. Vamos lá? Na tabela, ó. Π sobre 2 e 3. Π sobre 2 e 3. Então tá aqui, ó. Pontilhado. E pontilhado. O ponto está aqui. Acabei fazendo vermelho mesmo. Pontilhado, ia fazer azul. Mas agora deixa vermelho. Depois, π e 0. Opa, voltou aqui o eixo. Terceiro ponto. Depois, 3π sobre 2 e menos 3. Voltou a ficar marca. 3π sobre 2 e menos 3 lá embaixo, ó. Aqui o ponto, lá embaixo. E por último, 2π e 0 voltou para o eixo x, né? Tá aqui. Pronto. Conseguimos fazer então um período dela aí. Vamos desenhar esse gráfico. Vou fazer o gráfico em azul. Depois eu fiz em vermelho. Fazer bem devagarinho. Fazer pontilhado que fica mais fácil para mim, tá? Você no caderno pode fazer ele todo contínuo aí, que eu tenho mais facilidade de desenhar pontilhado. Pronto, a minha função seno está aí. Lembrando, Marcelo, se fosse a função mãe, onde ela estaria? A função mãe estaria aqui, ó. Vou fazer em preto, ó. Olha lá. Ao menos um aqui, mais ou menos aqui. Ó. O que aconteceu? Né? O que aconteceu?
eu tive uma dilatação aí da onda, né? A altura dela aumentou, né? Na verdade a amplitude, né? Porque eu multipliquei por 3. Então já foi até legal que a gente aprendeu o que esse coeficiente faz na frente da função. Ele amplia ou reduz. Se fosse menor que 1, tipo meio, essa curva ficaria aqui na metade, ó. Ficaria aqui, ó, se fosse meio, ó. Tá? Vou apagar, porque não, você não vai confundir muito. Mas só para vocês terem ideia o que aquele coeficiente ele faz, né? Então tá. Vamos ver o que ele perguntou? Vamos lá ver o que ele perguntou. Determinar o seu domínio. Existe algum valor do eixo x que não pode ser colocado nessa função aqui? Não. Então, domínio reais. Conjunto imagem. Conjunto imagem é todo rebatimento no eixo y ou eixo dos senos. Vamos ver lá qual é esse conjunto imagem. Vou botar aqui em verde. Ó, o máximo foi 3. Aí vou descendo, descendo, descendo. Descendo, descendo, descendo. O mínimo foi 3. Então já dá para escrever. Né? Não precisava nem desenhar. Só em olhar dava para ver. Que é o máximo e o mínimo. Então, fechado em menos 3. Fechado em 3. A imagem. Amplitude. Podia olhar ali e dá para ver que a amplitude é 3. Mas vamos usar a fórmula. Máximo, 3. Mínimo, menos 3. Então, máximo menos mínimo dividido por 2, que dá 3. O modo de ver a amplitude é você fazer essa altura da onda aqui. Ó. Ok? Tá. Não pedi, mas vou colocar aqui período. O período é 2π, né, de seno, e cosseno vai ser a mesma coisa, dividido por módulo de C. O módulo de C é esse número que está aqui, ó, na frente do x. Ó. C igual a 1. Não aparece, mas é 1, né? Para não alterar o valor de x. Então, vai ser 2π dividido por módulo de 1, que é 1, que é igual a 2π. Ok? Então, fizemos um primeiro gráfico aí. Vamos fazer daqui a pouco um outro, um pouquinho diferente, na próxima tela. Ah, eu não preparei ele. Deixa eu preparar aqui a tela. Voltando aí, eu preparo para adiantar, senão eu fico com muita dificuldade de escrever aqui, de desenhar. Ok? Vamos lá. Então, nesse caso, eu coloquei um seno de 2x. Lembrando, ó, já vou até alertar logo do início. Ó, esse 2 aqui, ó, C igual a 2. Ó. Lembra da fórmula do período? 2π dividido por módulo de C. Então, já vai ter uma diferençazinha aí. Tá? A regra é o seguinte. Quando esse período é maior em módulo que 2, eu tenho uma redução do período da função mãe. Se fosse 2π, ele vai reduzir. No caso aqui vai dividir por 2, vai ser π. E quando eu tenho ele menor, tipo fosse meio, eu vou ter uma ampliação. Vai ser 4. Porque é o inverso, né? Quando eu divido por 2, ou se eu dividir por meio, eu estou multiplicando por 2. Tá? Um pouco a gente vai ver isso nas contas. Aqui do lado, eu fiz a tabela também. Ó. X, 2x, que é o arco, e y igual a seno 2x. Tá? A pergunta é, Marcelo, onde eu vou começar? Eu vou começar pelo aquilo que está aqui. Ó. 2x é o arco. E qual é o arco que eu conheço? Os arcos que eu conheço da primeira volta é 0, não é isso? Que eu devo conhecer de cabeça. Π sobre 2, né? Π, 3π sobre 2 e 2π. Então essa aqui foi a minha primeira escolha, porque é o arco que eu conheço. Ah, Marcelo, Por quê? Para eu poder fazer esse cálculo aqui, ó. Então aqui vai ser a minha segunda escolha. Vamos fazer o cálculo? Seno de 0, ó, 2x, ó, é 0. Eu vou lá de novo aqui, ó. Seno de 0, vai bater aqui no eixo, né? Lembrando, para quem está chegando agora, deixa eu botar aqui, ó. Aqui é o eixo dos senos, certo? Então, quando eu vou lá e faço o rebatimento aqui, ó, no eixo dos senos, dá 0, não é isso?
Então, seno de 0, 0. Porque 2x é 0. Agora, seno de π sobre 2. Por quê? Porque 2x agora, por isso que eu escolhi 2x, ó. π sobre 2. Vamos lá. Ó. π sobre 2 é todo o eixo, ó. Todo o eixo, toda aquela parte do eixo. Vou colocar ali em vermelho, ó. Aqui, ó. Ó o seno. Mais um, não é isso? Então, tá aqui um. Depois eu vou para π. π é 2x, seno de π. Tá aqui, ó. Rebato lá, 0. Opa. 0. 3π sobre 2. Tá lá embaixo. Olha lá aí, ó. 3π sobre 2. Quando eu rebater aqui, ó, vai dar toda aquela parte do eixo. Vai ser isso aqui, ó. Ó. Menos 1. Então, menos 1. Quando eu voltar para 2π, é a mesma coisa que o 0. 2π no lugar de 2x, né? Então, vai dar 0 aqui. Deixa eu botar a caneta. 0. Pronto. Lembrando, escolhi o arco, certo? Olha como vai ficar fácil agora. Ah, Marcelo, mas eu quero x, eu não quero 2x. Concordo com você. A variável principal é x. Eu não posso ter um coeficiente na frente dela para trabalhar lá no gráfico. Então, eu vou fazer o seguinte. Poxa, se, pensem comigo, aqui é 2x, eu quero x, o que eu vou fazer? Ó, vou botar aqui em azul para a gente lembrar. Ó. Aqui vai ser nossa terceira coluna, né, preenchida. Vou botar em azul para a gente lembrar. Que operação eu vou fazer? Ó? Eu tenho que dividir por 2. Né? Se 2x é 0, eu vou dividir por 2. Então, vou escrever devagarinho ali. Ó. 0 dividido por 2 igual a 0. É isso? π sobre 2 dividido por 2 igual a π sobre 4. π dividido por 2 igual a π sobre 2. 3π sobre 2. Ficou pequeno aqui, para deixar maior esse quadradinho. 3π sobre 2 dividido por 2. Vou entrar um pouquinho aqui no outro. 3π sobre 4. E por último, 2π dividido por 2 igual a π. Que maravilha! Daqui já dá até para ver o período. De 0 a π, é só subtrair. π menos 0, π. Período é π. Ah, Marcelo, mas se eu quisesse usar a fórmula, então o período eu posso fazer de dois modos. Né? Vi que deu a volta aqui, eu posso fazer π menos 0 igual a π. Esse é o modo de fazer o período. O outro modo de fazer o período é usando a fórmula. 2π sempre na fórmula, dividido por módulo de C. C é 2, então vai ficar 2π dividido por 2, que dá π, viu? Mesmo resultado. Vamos lá para o gráfico, depois a gente volta para isso aí. Vou tentar fazer o pontilhado em azul, né? Vamos lá. Eu vou usar quais colunas? Eu vou usar sempre a coluna do arco, ó, com essa coluna aqui, da função, do y, ok? É o x e o y, não é isso que a gente usa para fazer a função? Beleza, então, tá lá, ó, 0 e 0. Opa, que beleza, vamos lá. 0 e 0, primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto, o pontilhado em azul. Segundo ponto, π sobre 4 está aqui e 1. Então, π sobre 4. Aqui é π sobre 2, então π sobre 4 vai estar na metade aqui. Ó. Vou desenhar ele. Pronto, aqui 1. Tá? Depois o gráfico a gente faz em vermelho. Botei vermelho e botar azul também. Depois, qual o próximo? π sobre 2 e 0. Opa, voltou para o eixo. π sobre 2 e 0, está aqui. Depois, próximo, 3π sobre 4 e menos 1. Lembrando, 3π sobre 2 era 270. Eu quero a metade dele, então é 135, tá? Ok? Ele vai estar aqui, ó. Deixa eu botar só um tracinho. Ainda não é o ponto. 3π sobre 4. Ele vai estar aqui para baixo. Ó. Pontilhado. Ele vai lá em menos 1. Pronto. Mais um ponto. Vamos para o último ponto. Está lá. π voltou para o eixo. 0. Ok.
Então, o último ponto, π. Lembrando, se fosse a função mãe, ela vinha até aqui, ó, em 2π. O período era 2π. O que houve? Enquanto o exercício anterior eu fiz uma dilatação na vertical, esse aqui eu vou fazer como se fosse um achatamento da curva na horizontal. Eu vou reduzir a curva na horizontal. Vamos fazer a curva? Vou fazer em vermelho, que é a minha senoide. Então ela vai subindo aqui, bateu aqui, vai descer aqui em π sobre 2, vai lá embaixo em π sobre 4, vai voltar em π. Deu a volta, certo? Período π, já calculamos ele até lá em cima. Vamos ver o que ele mais pediu. Ele pediu também o domínio. Domínio, não tem nenhuma restrição. Domínios reais. Conjunto imagem. Imagem é aquele rebatimento, ó. Vou botar aqui em laranja, ó. É o rebatimento aqui, ó. Todos os valores de y aqui, ó, né? De menos 1 a 1. Então, conjunto imagem, fechado em menos 1, fechado em 1, né? Amplitude. Amplitude tem uma formulazinha, que é eu pegar o valor máximo, aqui, ó, máximo igual a 1, máximo da função, né? E o valor mínimo da função igual a menos 1. Qual é a formulazinha? Pego o valor máximo e subtraio do valor mínimo e divido por 2. Isso vai dar 1. Fácil ver também aqui, ó, essa distância aqui, ó. Tá? A altura da metade da onda, vamos chamar assim. Tá ok? Acho que não faltou nada. Deixa eu ver o que ele pedia lá, se era só isso. Domínio, imagem, amplitude, período ele não impede, né? Eu que coloquei. Tá bom, gente? Então foi mais um gráfico. Lembrando os dois exemplos aí, eu coloco essa tabela auxiliar para nos ajudar a fazer o gráfico, e sempre aconselho a fazer isso. Vou parando aqui, a gente vai voltar no próximo vídeo em função cosseno.